Olá, hoje eu vou compartilhar a segunda aula do Novas Sementes. E essa palavra é um trocadilho, novas sementes. Para uma nova colheita, tem que ter uma nova mente, uma nova mentalidade, como lá em Romanos 12:2 fala. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós permitimos que o Senhor renove a nossa mente, quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós desfrutamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando no Novas Sementes. E hoje o tema é: qual solo você é? Lá na parábola do semeador, que é o que tem norteado esse estudo, fala lá em Lucas 5-8, fala assim: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e aves vieram e comeram. Outras caíram entre pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E essa palavra, o Senhor colocou no meu coração, que era para abordar sobre os 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, 4 tipos de mentalidade, que é a endurecida, o rochoso, o sufocado com espinhos e o fértil. E qual dessas o nosso coração está? Qual dessas a nossa mente está? E lá em 1 Coríntios 11:28 fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Aqui, nesse convite, antes da ceia, o Senhor pede para nos examinar. Eu posso refletir qual solo desse eu tenho sido? O Senhor nos deu essa capacidade, esse discernimento espiritual. Qual solo eu tenho sido? Qual solo para a palavra de Deus eu tenho sido? Um solo fértil? Um endurecido? Rochoso? Um espinhoso? Com espinhos? E hoje eu queria compartilhar isso com você, refletir mais sobre hoje o solo endurecido, o solo compactado da beira do caminho, o primeiro solo que a semente caiu. Lá em Oséias fala assim, no 10:12, fala assim: eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então, um solo endurecido, ele é impenetrável, ele é um solo fechado à palavra de Deus. Ele é um solo que não tem entendimento, ele é um solo que não aceita a vontade de Deus, a direção de Deus, porque ele está fechado, ele está totalmente endurecido, qualquer coisa que caia sobre ele. E aí é muito fácil das aves virem comer, porque aquela semente ela fica exposta. Porque a semente ela tem que ser protegida para ela germinar. Elas têm que entrar naquele solo e ser protegida por aquele solo. Então, se ela fica exposta, vêm os animais, vêm aves, vêm roedores e pegam aquela semente que está ali vulnerável, porque não foi protegida, não foi guardada. E então esse solo endurecido, ele está impenetrado, fechado. E quando o nosso coração fica assim, às vezes quando a gente não conheceu Jesus ainda, muitas vezes eu passei por isso, estar resistente, ouvir a palavra de Deus, achar que é mentira, que é bobagem, que é coisa de gente fanática, Eu até falava mal de gente que ia para a igreja, falava que, estava ali, perdendo tempo, que a pessoa estava rejeitando a crença que eu acreditava que era certa, que ela estava errada, que ela ia para o inferno porque ela estava rejeitando, o ídolo que eu tinha, que eu achava que era o certo. Então, eu estava impenetrável, E eu acreditava e estava fechada com aquilo que eu acreditava, mas sem me abrir para a palavra de Deus, Então, a palavra de Deus não tinha tanta relevância, mas a tradição, o que eu acreditava era mais importante. Então, quando nós refletimos no solo que estamos, nós podemos mudar a colheita. Se nós podemos mudar essa forma, essa configuração desse solo endurecido, eu posso permitir que essa semente que antes era ceifada, roubada, pelos pássaros, pelos animais,
por qualquer coisa que passe ali, vai roubar essa semente porque ela tá, esse solo endurecido. Quando eu reconheço que esse solo está endurecido, eu posso deixar que essa semente possa germinar. E às vezes, né, o Senhor, na sua bondade, permite que venha um arado abrir esse solo do coração que estava endurecido. Então, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: para cada egoísta, Deus tem uma isca. Né? O que te fez ir até o Senhor? Muitas vezes nós vamos ao Senhor por uma cura, por uma provisão, né? A gente ouve que a pessoa orou e deu certo, aí eu vou orar também, né? Ver se dá certo pra mim, porque a vida já tá tão ruim mesmo. Se eu fizer uma oração e der certo, já tá ótimo. Então, às vezes a gente vai pro Senhor por vários motivos, que nem sempre é Ele, né? Nem sempre é conhecê-lo, mas é ter algo dele. Mas o Senhor sabe o que permite para nos levar até Ele, para nos constranger a buscá-lo. Porque o objetivo dessa vida, queridos, não é ter vitórias financeiras, embora, né, a vida em abundância do Senhor também possibilite muitas bênçãos e vitórias nessa terra, mas não é esse o objetivo. O objetivo é a salvação, é estarmos com o Senhor na eternidade. Aqui é passageiro, aqui passa como um vento, como uma folha levada pelo vento, como uma vela que se queima e logo derrete. Essa vida é passageira. Mas quando nós refletimos, né, e permitimos que o Senhor, abrimos o solo do nosso coração, permitimos que esse arado passe, as circunstâncias que o Senhor tem permitido, nos levem para o Senhor e não longe dele, nós podemos mudar, né, essa configuração desse solo para ele se tornar fértil. É isso que você quer? É isso que eu quero. Que o Senhor possa encontrar no meu coração um coração fértil. E lá em Jeremias 17:10 fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridas, é a palavra de Deus que está falando. O Senhor nos recompensa pelos frutos das nossas ações, pelo nosso proceder. Então não é qualquer coisa buscarmos uma vida transformada, buscarmos comportamentos alinhados com a vontade de Deus, porque isso vai resultar em bênçãos para nossas próprias vidas. Vai resultar em frutos duradouros que vão abençoar nossa casa, nossa família, que vão abençoar nossos filhos, nosso cônjuge. Vai abençoar nossa vida emocional, porque uma vida alinhada com a vontade de Deus resulta em paz, resulta numa paz sobrenatural, que não é remédio que vai proporcionar. Embora, sim, há casos que o Senhor permita a medicação, né? Não estou falando contra a medicação, mas estou dizendo que no Senhor existe uma paz que é sobrenatural e que ela não vem desse mundo, vem do Senhor. E esse solo endurecido, então, tem uma explicação na própria parábola, lá em Marcos 14, 4, 14 ao 15, fala assim: o lavrador lança a semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Que foi o que eu falei, né? Quando essa semente fica exposta, as aves vêm e roubam. E uma coisa interessante desse solo compactado é que ele está à beira do caminho, ele é pisado pelos homens. Um solo que está endurecido, que não tem nada fértil em cima dele, ele é facilmente confundido com uma passagem, com um caminho ali para ser pisado. Um solo compactado, pode ver uma estrada para passar um carro, ele é compactado, ela é pisada, ela é pisoteada. Muitas vezes, né, quando nós chegamos ao Senhor, nós chegamos justamente assim, né, pisoteadas pelo pecado, pisoteadas pelas circunstâncias, pelas doenças emocionais, mentais, físicas, né? Sentimos assim, como esse solo, né? Pisado pelas circunstâncias, uma vida inteira de dores, mas no Senhor existe cura para esse solo. Então, lá em Oséias, como eu falei, Oséias 10:11, mas colocarei um jugo opressor sobre o seu pescoço delicado, obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu comentei sobre um versículo parecido, mas esse é outro. Então, eu vou ler novamente para a gente refletir, ó. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre seu pescoço delicado. Ó, o Senhor reconhece que o pescoço é delicado. Mas eu obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido.
Um solo endurecido, queridas, precisa ser lavrado, precisa ser arado, precisa ser aberto. Como a semente da palavra vai entrar num solo endurecido? Eu preciso abrir meu coração, me humilhar diante do Senhor, deixar que essa semente germine, reconhecer que eu estou com o solo endurecido, impenetrável, mas que eu quero mudança. Esse é o primeiro passo para que esse solo possa ser aberto pelo Senhor. Lá em Marcos 8, do 15, 17 e 18, fala assim, ó. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu. Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse, por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada? Aqui, Jesus, ele faz esse questionamento depois de ele ter feito a multiplicação dos pães e eles não terem entendido, eles não terem acreditado no poder de Jesus, terem temido diante também das ondas, da tempestade, e o Senhor permite essa tempestade depois dessa multiplicação dos pães, eu creio justamente para revelar quem ele era. Porque nem com a multiplicação dos pães eles tinham entendido, eles ainda estavam com o coração endurecido, é o que a palavra de Deus fala aqui. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães porque estavam com o coração endurecido. Os discípulos do Senhor que estavam andando com Jesus. Então, não é algo que nós não estamos sujeitos a passar. Né? Um coração que está inquebrantado, ele não tem entendimento. Nós precisamos buscar entendimento no Senhor. Que nem ele fala que vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Nós precisamos abrir nossos ouvidos espirituais à palavra do Senhor, ao que o Senhor quer nos direcionar, nos curar, nos libertar. E até estudando a psicanálise, existem mecanismos de defesa que nós criamos. Né? A negação, a projeção, aquilo que a gente reprime e deixa tudo guardado, tudo fechado, blindado, para que e acionamos então o orgulho, né? Nos tornamos impenetráveis à mudança quando nos fechamos em nossos mecanismos de defesa, nossa justiça própria, e isso só nos afasta da cura, porque a cura está em falar, verbalizar. E assim como nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos nos humilhar diante dele, reconhecendo, falando, confessando, abrindo a boca e falando, Senhor, eu preciso de ti, preciso da tua misericórdia, eu me arrependo de estar com essa sensação, de não precisar do Senhor, de não querer o Senhor, de estar fechada para a palavra, de não acreditar na palavra. Eu tive que me arrepender em umas circunstâncias da minha vida, de não acreditar que a palavra de Deus era verdadeira. O Senhor me direcionou a isso. E eu percebi a mudança depois. A palavra começou a se revelar a mim quando eu passei a acreditar que de fato ela é a palavra de Deus para nossas vidas. E Tiago 4, do 6 ao 7 fala assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Infelizmente, às vezes a gente resiste a Deus e não ao diabo. E aqui está dizendo, resistir ao diabo. Resistir ao diabo e não à direção de Deus, e não à voz de Deus, e não à vontade do Senhor para a sua vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. E às vezes nós nos tornamos impenetráveis até o amor de Deus às nossas vidas. Nós passamos a ficar incrédulos quanto ao amor de Deus. Lá em Lamentações 3, 22 fala assim: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Olha que lindo! Lá, então, nós podemos refletir lá em Lamentações que essa bondade, esse amor de Deus não tem fim.
mas às vezes não reconheço, eu não abro o coração para esse amor, eu não consigo me sentir amada por Deus. Por quê? Porque muitas vezes, né, os traumas do passado, de uma infância sem Cristo, um lar desestruturado, pecados, abusos sofridos, eles vão configurando o nosso coração a se fechar e se tornar impenetrável ao amor de Deus. A palavra ela não germina, porque a fé está morta. Sem a água do Espírito, não tem como hidratar essa semente para ela germinar. A leveza deu lugar a um peso do jugo, a opressão, levando até mesmo a depressão e problemas emocionais. Então, quanto mais endurecido esse solo está, mais a semente tem que fazer força para germinar. Mais é difícil germinar porque está tudo endurecido e sem água. Um solo endurecido, ele não está com as proporções certas. Ele está desalinhado, porque um solo que é friável, que ele é fértil, ele tem água, ele tem umidade, por isso que ele é macio, porque ele tem umidade. Um solo endurecido, ele não tem umidade, ele está ressequido, ele está sem água, ele está sem o Espírito Santo, ele está sem a leveza, né, que tem do ar dentro daquele solo, ele está compactado, só a argila ali preenche os espaços. Um solo saudável, ele tem espaços de leveza, ele tem espaços com água e também os nutrientes, né? Então, o Senhor tem nos chamado para esse equilíbrio do solo fértil, que tem espaços com a água do Espírito, que tem a leveza dele e cheio dos nutrientes da palavra. E então, de quebrantado, de endurecido a quebrantado, é um processo. Mas eu tenho que me submeter. Lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, fala assim, ó: não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassível, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Joel 2, do 13. E lá então nós podemos refletir nessa passagem, né? Para nós rasgarmos as nossas roupas e não o nosso... rasgar o nosso coração e não as nossas roupas. Por quê? Porque naquele tempo, eles rasgavam as roupas em sinal de humilhação a Deus, né? Em sinal de arrependimento. Até Mardoqueu, quando ele soube do decreto de morte contra o povo de Israel, ele rasgou suas roupas em sinal de tristeza. É um sinal de humilhação, mas aqui o Senhor nos convida não mais a rasgar as roupas em sinal de humilhação diante dele, mas o nosso coração. E nós precisamos permitir que Deus revolva o solo do nosso coração, trazendo para fora o que estava escondido. Precisamos ser humildes e rasgar o nosso coração. E um solo rasgado pelas lâminas cortantes do arado do Senhor, com as grades e com os implementos que Ele permite para nos moldar e nos transformar. Precisamos expor o que passamos, o que sentimos, o que fizemos para Deus e para que estamos maduros em Deus, com autoridade espiritual para nos ajudar, orar conosco e nos aconselhar à luz da palavra. E exposto a um processo que vai mexer com a sua estrutura, que vai revolver de dentro para fora. Esse é o segredo de um coração endurecido voltar-se ou se tornar um solo fértil. Um solo que tem suas proporções adequadas, um solo que é preenchido da palavra, do Espírito Santo, da água do Espírito Santo e de Cristo. É um solo que ele não é compactado em suas dores mais, mas ele se permitiu ser arado, ser nutrido, ser fertilizado com a palavra, ser adubado, ser hidratado, ser irrigado com a água do Espírito. Só assim a semente pode germinar. A semente precisa de umidade. A semente da palavra precisa do Espírito, querida. A semente da palavra precisa da água do Espírito para germinar. Esse é um convite do Senhor para uma saúde mental, emocional. Ela passa também pelo espiritual. Ela passa por esse alinhamento que o Senhor quer fazer no solo do nosso coração. E é esse convite que Ele está te fazendo hoje. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ser esse solo transformado pelo Senhor, configurado para que você possa produzir para a glória dEle, a 60, a 30, a 60 e a 100 por um, né? Se você é fértil para a glória de Deus, em nome de Jesus.